Boa noite. Estamos ao vivo, mais uma vez aqui pelo Facebook, agradecendo poder ter a oportunidade de estar entrando na casa de cada um de vocês. Gostaríamos de poder estarmos todos reunidos, ainda não é possível, mas nem por isso a fraternidade está com os corações abertos, falando com todos vocês agora. Os nossos trabalhos iniciam agora com a palestra. Após a palestra, às 20 horas, nós temos a irradiação. E após a irradiação, então, teremos os passes à distância dos assistidos que estão em tratamento. Nós não podemos esquecer que às segundas-feiras a gente tem a parte dos estudos e convidamos a todos que tiverem interesse de conhecer um pouquinho mais do Espiritismo, um pouquinho mais sobre Jesus, que venha entrar em contato através das redes sociais, que a gente explica como é que a gente está fazendo esse nosso estudo online todas as segundas-feiras. O tema de hoje é como atingir a meta de ser uma pessoa de bem. É um tira-dúvidas. Esse tema ele foi baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, nos itens 5 e 6 e também no capítulo 17. Para que a gente pudesse trazer esse tema, nós também tivemos como bibliografia o Evangelho segundo o Espiritismo, o Novo Testamento, também o Livro dos Espíritos e uma preciosidade que achamos a Religião dos Espíritos, escrita por Chico e Emmanuel, lá por 1959. Nesse livro, Emmanuel faz comentários, tece explicações a respeito do Livro dos Espíritos e também do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, eu sempre começo minha reflexão trazendo alguma passagem ou algum dito de Jesus. E hoje não seria diferente. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Isso está em Mateus, está em Lucas também, mas Mateus capítulo 5, versículo 48. O capítulo 5 de Mateus nós sabemos que fala sobre o Sermão da Montanha. E essa frase Jesus falou para os apóstolos em particular. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aqui o mestre, ele traça uma meta para os discípulos. Mas por que é tão difícil ser um homem de bem? Por que é tão difícil? Bom, vamos ver então quais são as características do homem de bem. As características do homem de bem começam assim, e isso está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos. O homem de bem pratica a lei da justiça, amor e caridade. Bom, só esse item poderia resumir tranquilamente as qualidades de um homem de bem. Há bem pouco tempo atrás nós tivemos uma palestra que trouxe exatamente esse tema para a nossa reflexão. Lei de amor, justiça e caridade. Mas os espíritos foram um pouco mais longe em falar sobre as características do homem de bem. Eles trouxeram mais a miúde o que seria ser um homem de bem e o que um homem de bem faria. O homem de bem, ele questiona sua consciência sobre os seus próprios atos. Tal Santo Agostinho, que todos os dias à noite questionava também sua consciência, se tinha feito todo o bem possível, se ninguém tinha nada a reclamar dele, se havia deixado alguma coisa a fazer. Ele tinha esse cuidado e esse questionamento. Também, sobre os próprios atos, ele pensava e repensava. Estudar suas próprias imperfeições e trabalhar sem cessá-la para combatê-lo também é uma característica do homem de bem.
estudar e trabalhar incansavelmente, conhecer-se a si mesmo, para que a gente possa trazer a mudança para a vida da gente. Tem fé em Deus, na sua bondade, justiça e sabedoria. Tem fé em Deus. Ter fé em quem é Deus. Mas que tipo de fé? Da natureza divina, quanto à bondade, quanto ao amor e quanto à justiça de Deus. Se ele tem fé em Deus e conhece a natureza divina, ele não se rebela com as coisas que acontecem enquanto aqui encarnados. Mas nós temos mais coisa. Ele tem fé no futuro. Por isso, ele coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. O que isso pode nos supor? Ele já se vê como um ser imortal e ele não se deixa mais levar pelas coisas do mundo. O homem de bem, ele se compreende como um ser imortal. Ele se preocupa com os tesouros que a traça não rói. Ele sabe que todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem lamentar. Ele sabe, ele conhece o mecanismo divino. Ele entende das leis divinas, leis de causa e efeito. E também entende o propósito de estar aqui hoje encarnado. Isso é uma característica de um homem de bem. Também o homem de bem faz o bem pelo bem, sem esperar retorno. E mais, retribui o mal com o bem. Ele não sabe fazer diferente, ele faz o bem por hábito. O bem está presente na vida dessa pessoa. Ele também não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. Essa é a parte fácil, né, gente? Nós já não temos mais nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Logo abaixo disso, nós temos os 3 pontinhos. Vocês estão vendo os 3 pontinhos ali? Multiplica por 2, 3 vezes todas essas características maravilhosas e mesmo assim, no final desse item, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos falam: esta não é a relação completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas quem quer que se esforce para possuí-las, está no caminho que conduz a todas as outras, além dessas que eu já falei. Cada essa história de homem de bem, né, meu povo? Quando eu comecei a estudar sobre isso, eu pensei, bom, eu preciso de um bom enunciado para essa reflexão. Aí eu pensei assim, eu vou botar lá, né? Por que é tão difícil ser um homem de bem? Interessante. Mas, se eu tivesse escolhido esse tema, se o tema da palestra de hoje fosse esse, nós poderíamos parar por aqui e já estaria tudo dito. Lhes diria boa noite, boa sorte, um até breve, porque não teria muito mais o que falar. A dificuldade de ser um homem de bem está ali bem descrita nas características. Mas não é esse o tema de hoje. O nosso tema hoje é como atingir a meta de ser uma pessoa do bem. Então, nós ainda temos um caminho aí de reflexão. Lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, em que a sua mão direita não saiba o que a sua mão esquerda está fazendo. No item 5, nos passado a passagem do ébulo da viúva. Eu gostaria de poder ler para vocês. Estando Jesus sentado defronte ao gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso, veio também uma pobre viúva,
que apenas deitou 2 pequenas moedas, de valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhe: em verdade eu vos digo, que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros que deram o que lhes abundam, ao passo que ela deu o que lhe falta, deu mesmo até tudo o que lhe tinha. Isso está em Marcos, capítulo 12, do 41 ao 44, e também no Lucas. Vocês estão vendo bem a imagem aqui? Ébulo, além de ser um donativo, também é uma moeda grega. É uma moedinha grega de meia grama. Ela é de pequeno valor. Ela é usada realmente para as esmolas. Era o dinheiro que corria nas mãos dos desafortunados da época. E gasofilácio, vocês estão vendo essa urna, com esse cone enorme de bronze, sabe para que servia? Para que quando você jogasse o seu donativo, aquilo fizesse bastante barulho. Está vendo esse senhorzinho ali, o barbichinha? Olha o que ele tem embaixo ali, um sacão, né? Um sacão de moeda. Ele fazia assim, porque é um filme de Jesus, né? Ele vai colocando, plengue, aí ele olha para os lados para ver se todo mundo escutou. É plengue, blá, 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 faz um barulhão. E nesse meio tempo, vem essa viúva e deita suas 2 moedas. Aqui Jesus, ele nos ensina que o pouco que é dado ou feito de coração tem muito mais valor para Deus do que aquele que deu muito, mas que não fará falta. Muitas pessoas lamentam não poder fazer todo o bem que desejariam. Talvez a gente já tenha escutado alguém, ou mesmo nós já falamos isso. Eles não fazem todo o bem que gostariam por falta de recursos e desejam a riqueza para que dessa forma, então, possam ajudar os que necessitam. Sem dúvida é uma intenção louvável, não é verdade? Eu mesmo já disse, nossa, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia ajudar todo mundo. Os parentes pobres, eu ia ajudar todo mundo. O povo lá de dentro da rua, lá os miseráveis. Não, também o pastor que está tentando levantar a igreja. Eu ia ajudar todo mundo, verdade? Falava assim. Uhum. A intenção, sem dúvida, é louvável. E talvez até muito sincera em alguns. Mas será que todos têm essa intenção desinteressada? Não há aqueles que, desejando fazer o bem aos outros, gostariam de começar por si próprios? Pensem, se eu ganhar na Mega Sena, eu não vou aproveitar, eu vou dar tudo para os pobres? Se uma herança me cair do céu, eu vou dar tudo para os pobres? Nossa, eu sou um homem ou uma mulher bem, né? Se eu fizesse isso tudo, né? Na verdade, a gente gostaria de começar pela gente mesmo. Nos permitir um pouco de conforto, um luxo aqui, um luxo ali. Mas isso com a condição de dar o resto aos pobres. Vocês entenderam? Dar o resto aos pobres. E assim, é meio que barganhar com Deus, né? Puxa, eu podia ganhar, vou jogar na Mega Sena. Meu Deus, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar muita gente. Mas vou jogar, viu, Deus? Eu vou jogar. Se eu ganhar, eu ajudo. Essa condição, essa segunda intenção, ela oculta nos corações de que pensam dessa maneira. Ela anula o mérito da intenção, porque deixa de ser caridade. A verdadeira caridade, meus irmãos, faz o homem pensar primeiro nos outros e depois em si mesmo. Mas aí, Márcia, aí só anjo mesmo, né?
Aqui nesse mundo de criaturas imperfeitas, esse tipo de gente não existe, não. Homem de bem aqui ainda não existe. Olha, na verdade, a gente nem sabe por onde começar. Pois então. Vocês conhecem essas pessoas? Eu acho que todo mundo conhece, não é? Imaginem, meus irmãos, se Madre Teresa esperasse ter condições monetárias para ajudar. Quem se lembra da história dela? Uma moça, 18 anos, que sentia no coração que queria servir a Deus, entra numa congregação, num convento, lá em Calcutá, onde ela tem casa, comida, tempo de oração, tempo inclusive de jejum, porque a fartura para as pessoas do convento ela era grande. Mas cada vez que ela saía do convento, com o que ela se deparava? Com os pobres, com os desvalidos, com os doentes, os órfãos de pai, de mãe. E o que ela fez? Ela ficou muito pouco tempo naquele convento. Ela foi para a rua. Ela começou a juntar aqueles irmãos que estavam em necessidade. Mas era uma dificuldade. Como é que uma moça vai querer cuidar, né, dos estrupiados, daquele doente? Ela não se importou com isso. E ela lutou 10 anos com a igreja, da qual ela fazia parte, para que ela pudesse formar a congregação dela. E ela formou. Ela tinha mais pessoas que, como ela, também não conseguiam ver essa miséria fora do convento. E vocês sabem onde foi o primeiro lugar que ela acolheu os desvalidos? Algo parecido com um estábulo. Tentaram tirar ela de lá, mas já não conseguiram. Já ouvi dizer muitas críticas dela. Talvez ela mesma tenha ouvido em vida muitas críticas. Mas ao invés dela se abalar com essas críticas, ela continuou sua obra, dando comida, dando carinho, levando a palavra de Deus, cuidando dos moribundos, dos doentes, dos que não tinham família. E ela espalhou essa forma de ver o mundo por onde ela passou. Meus irmãos, vocês fazem ideia de quantas pessoas que desencarnaram nos braços dela, conhecendo o amor de Deus através dela? Vamos falar de Chico? Chico é tipo um amigo íntimo para nós, né? Nós espíritas, tipo assim, eu e Chico, Chico e eu, né? A fazer o que Chico fazia já era diferente, né? A gente tem até uma admiração por ele, não é verdade? Pouca nossa admiração pelo Chico, né? O Chico, ele não parou de trabalhar um único dia. E era do seu trabalho que ele tirava o seu sustento e ainda ajudava nos donativos para as pessoas que procuraram ele. Ele também arrumava um jeito de ajudar os outros. Chico ficou famoso com as psicografias, com o consolo que levava para as famílias que tinham perdido seus entes queridos. Então Chico ganhou muito presente, ganhava muito dinheiro, ganhava terras. Ele nem via. Aquilo passava automaticamente para os outros. Ali um homem de bem, que pensa primeiro nos outros e não nele. Cadê a barganha de Chico com Deus? Olha, eu vou fazer uma casinha melhor para mim. Olha, eu vou... Não, né? Chico não era assim. Essa era a forma que ele tinha de ajudar os outros. Eu procurei uma fotografia, porque existe uma fotografia de Chico num sábado de manhã, em que faziam filas enormes, que dobravam o quarteirão. E Chico de manhã cedo, 5 da manhã, ele levantava e ia conversar com as pessoas que estavam nessa fila para serem atendidas mais tarde. E aí ele perguntava para um que precisava, esse precisava do dinheiro para o remédio. Lá Chico pegava.
dava dinheiro para o remédio. O outro não precisava de dinheiro, o outro precisava de um abraço. Lá Chico estava lá abraçando. O outro precisava ter contato com a pessoa que ele não... Chico dizia para ter calma, porque o telefone não toca daqui para lá e sim de lá para cá. Chico tinha essa paciência de explicar tudo isso para todo mundo. E Bezerra, que podemos falar do nosso querido Bezerra de Menezes? O médico dos pobres, aquele que não tinha nem dia e nem noite, e socorria todos sem exceção, usava a medicina para poder ajudar o outro, sem cobrar nada, aos que nada tinham. É sabido, inclusive, que o anel de formatura dele, ele deu para uma mãe que não tinha dinheiro para comprar os remédios para restabelecer a saúde do filho, que era esteio de família. Exatamente. Mas uma curiosidade de Bezerra foi ele quem traduziu o Livro dos Espíritos para o português. Me digam, meus queridos, o que eles tinham em comum? Ninguém sabe a resposta. Eles tinham Jesus como guia e modelo. Tal qual, como está na pergunta 625, em que Kardec pergunta, no Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem? E os Espíritos respondem, vede Jesus. E nós? De que maneira podemos nós, dentro das nossas limitações e imperfeições, atingir a meta de sermos realmente pessoas de bem? Como a gente poderia estar fazendo isso? Meus queridos, as oportunidades são inúmeras. Fechem os olhos. Abram os olhos. Já enxergaram alguma? Elas estão em toda parte. Nós podemos começar dentro da nossa própria família, do nosso próprio lar, sendo mais tolerantes, mais indulgentes, mais amorosos com aqueles que estão ao nosso lado. Nosso lar é o nosso primeiro compromisso. Adianta eu fazer parte de trocentos mil projetos, obras assistenciais, e chegar em casa e não ter um diálogo com quem mora comigo? A gente também pode servir entre os amigos, ser aquela pessoa que escuta sem criticar, que respeita a dor e a opinião do outro, enxergando nesse outro também que ele está tentando fazer o seu melhor, que é a nossa melhor encarnação. Se é a minha, é do meu irmão também. Se ele pensa diferente de mim, se eu tenho as soluções para os problemas dele, eu tenho que me preocupar com as soluções para os meus problemas. E na comunidade, buscando formas de ajudar. Se não financeiramente, mas se engajando em projetos que buscam amenizar o sofrimento do outro. Nós podemos estar ajudando em casas asilares, nos hospitais, nos presídios. Porque, em casa asilar a gente vai, né, tadinho dos velhinhos, né? Hospital também, as pessoas não pedem para ficar doente. Mas no presídio a gente vai? A gente não faz um pré-julgamento? A gente não pensa que aquele irmão não merece? Vamos pensar nisso. E tem também aquelas outras pessoas que têm projetos lindos para as nossas crianças, que é o nosso futuro. Que tiram as crianças da rua porque os pais estão trabalhando. São grandes ONGs, verdadeiras ONGs, que cuidam das nossas crianças, ensinam, dão arte, comida, alimentação, suporte, inclusive amor. Quanta coisa a gente tem para fazer. E com a gente,
Nós temos o dever de ser caridosos com a gente. Analisando as nossas fraquezas, sem aquele peso da culpa, conhecendo os nossos defeitos, sem precisar escondê-los, aqueles que a gente mais repete, buscando trocá-los por virtudes. Porque tu não elimina um defeito, tu troca ele por outra coisa. Se tu, por exemplo, és impaciente, a tua impaciência não vai acabar se tu não cultivar a tua paciência. Se o teu problema é o egoísmo, tu não vais conseguir diminuí-lo se tu não ficar praticando a humildade. É um toma lá da cá, a coisa funciona dessa forma. Tem muita gente fazendo bem anonimamente. O bem não faz barulho não, minha gente. Ele não dá ibope. Mas está aí. O bem está aí. Nós estamos num momento de transição, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde ainda existirá o mal, mas ele não será maior do que o bem. Talvez por isso que a gente tenha falado tanto sobre esses temas, por isso que tenha vindo tanto à tona eles. Ninguém disse que vai ser fácil. Não estou dizendo isso para vocês, mas dá para fazer, tá? Na verdade, eu trago também boas notícias, porque lá a história da característica dos homens de bem ali, arrupiou, não arrupiou? Parece que nós vamos levar bastante tempo. Mas nós temos boas notícias. Nós já estamos a caminho, meus irmãos. Nós não precisamos dar o primeiro passo, a gente já está caminhando, é que a gente não percebeu ainda. Nós já estamos a caminho de sermos pessoas do bem. Nós estamos aqui, hoje, em contato com o Espiritismo, escutando palestras, porque o Espiritismo ele não busca adeptos, a pessoas que acreditem que os espíritos existem. Isso pouco importa, já que eles existem de qualquer forma mesmo, se acreditar ou não, vai mudar nada. Mas o papel principal do Espiritismo é ajudar na transformação para sermos homens de bem. Não nascemos no berço e não morreremos no túmulo. Somos imortais. Para frente e para trás. Eu sempre gosto de lembrar disso. Nós estamos no nosso melhor momento. Nós já fomos bem piorzinhos. Quando a gente fala, os judeus mataram Jesus. Não foram eles, fomos nós. Éramos nós que estávamos lá. O homem vai habitar o mundo de regeneração. Seremos nós também, Deus é mais. Seremos nós vamos se esforçar. Porque nós estamos nessa caminhada. A justificativa da bondade, ela está na nossa essência. Ninguém parou para pensar nisso ainda, né? Porque nós somos, além de espíritos imortais, nós somos filhos de Deus, que por essência é todo amor, bondade e justiça. Isso é uma questão até genética, verdade? E se nós agimos diferente dessa nossa essência, nós adoecemos. Porque é da nossa natureza ser bom. Eu espero que eu tenha trazido questões importantes, formas de se chegar onde a gente quer. E como sempre, eu finalizo essa nossa reflexão pelo início. Agora faz um pouco mais de sentido, não faz? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus não falou só para os discípulos, Ele falou para todos nós. Ele nos convida a todos, como espíritos mortais que somos, buscar nos aperfeiçoar. A cada dia, a cada encarnação,
e tendo como meta ser verdadeiramente uma pessoa de bem, nós não vamos andar para trás. O nosso destino é Deus. E para que a gente possa ver Deus, a gente vai ter que adquirir essas virtudes e essas características do homem de bem. Se Deus acredita em nós, se Jesus apostou suas fichas em nós, nós não vamos fazer a nossa parte? Conto com que todos façam a sua parte, que a gente possa daqui a um tempo se encontrar lá no mundo regenerado. Eu gostaria de terminar a minha reflexão hoje com um escrito de Cris Carvalho. É muito interessante, porque ela diz assim, ó, para cada pessoa dizendo que tudo vai piorar, existem 100 casais planejando ter filhos. Para cada corrupto, existem 8.000 doadores de sangue. Enquanto alguns destroem o meio ambiente, mais de 90% das latinhas de alumínio já são recicladas aqui no Brasil. E para cada tanque de guerra fabricado no mundo, são feitos 131 mil bichinhos de pelúcia. Na internet, a palavra amor tem muito mais resultados do que a palavra medo. Para cada muro que existe no mundo, se colocam mais de 200.000 tapetes escritos bem-vindo. Enquanto um cientista desenha uma arma, meus irmãos, há 1 milhão de mães fazendo bolos de chocolate. Existem razões para acreditar. Os bons, meus queridos, são maioria. Que possamos fazer parte dessa maioria. Que assim seja. Uma boa noite.